A manchete é: PT levanta a bandeira da regulamentação da mídia e promete não recuar, apesar das acusações de que o partido estaria disposto a censurar a imprensa brasileira. Eu não quero um modelo de comunicação tipo Cuba, tipo China. Não, eu quero tipo Inglaterra. Você gosta? Tem democracia? Tem. Então é lá que eu quero. No último dia de agosto, o PT fez um evento para marcar os 5 anos que se passaram desde que a Dilma Rousseff foi arpeada do poder. Eu já adianto que a qualidade da imagem não tá lá essas coisas, mas assim, isso tem a ver com a transmissão original, não é um problema aqui e agora. Só que o conteúdo está registrado ali. Esse encontro, que deveria ser primariamente um balanço do que aconteceu com o Brasil entre lá e cá, esse encontro virou também uma oportunidade para discutir regulamentação da mídia. E claro, a responsabilidade que a imprensa teve no nosso estado de coisas que foi se formando aí pós 2016. Talvez muita gente tenha se surpreendido aí com a maneira como o Lula abriu a fala dele. E eu queria dizer uma coisa que talvez não agrade. Eu não estou vendo a imprensa, eu não vejo a Globo, não vejo a SBT, não vejo a Bandeirante, não vejo a Record. Eu não estou vendo aqui. Mas foram convidados. Foram convidados. Essa gente que não vem quando é convidado, depois fica nervosíssima quando alguém fala em liberdade de imprensa, democratização da imprensa, regulamentação da imprensa, como se fosse anormal alguém querer democratizar, alguém querer ter o direito de resposta, alguém querer ter o direito de ser tratado com decência, com dignidade, coisa que na maioria das vezes nós não fomos. Não parece assim a coisa mais prudente do mundo, né? O pré-candidato que levanta a bandeira da regulamentação da mídia. É porque os jornais, eles classificam isso imediatamente como censura. É o tipo da pauta que vem com um preço embutido. O Lula demonstra que sabe disso. Aliás, ele demonstra isso num momento específico, quando ele diz ali que nem poderia estar tocando no assunto. Eu não poderia estar falando desse assunto aqui, porque se eu e o partido e os meus aliados decidirem que eu vou ser candidato, como toda a classe política, eu tenho que tratar bem a imprensa. A imprensa, você não pode bater nela. Ela tem sempre razão. Mesmo quando ela está errada, diga, porque senão os donos não vão gostar de você. Eles vão ficar zangados, dizendo para você que o único controle que eles admitem na vida é o controle remoto. Porque fora disso, você quer mandar na imprensa. E o que foi o impeachment da Dilma? O que foi o impeachment que nós sofremos em 2016? Se não a perpetuação e a consagração de um comportamento da imprensa totalmente favorável ao golpe. Quantas vezes você foi chamada para explicar pedalada? Quantas vezes deram direito de resposta para vocês? Nunca. Porque eles sempre estão certos e nós somos errados. Nesse evento aí foi lançado um livro, 5 anos de golpe e destruição. Tem diversos autores envolvidos, representados nesse trabalho aqui, falando sobre a história recente do Brasil, mas sobrou até para o livro. Estou vendo um livro maravilhoso e aqui não tem um capítulo do papel da imprensa no golpe. Não tem. Possivelmente porque a gente está coagido a não mexer com a imprensa. É melhor apanhar e ficar quieto. Muito bem, então a pauta da regulamentação da mídia, que ou é impopular ou é tornada impopular pela mídia, que não está a fim de ser regulamentada, ela não só se fez presente nesse evento, como também o tom assim não foi lá dos mais a menos, né? Vamos combinar. Agora pro Metrópolis, vai, 5 dias depois, para entender como é que essa coisa aí repercutiu. PT avalia que Lula deve seguir tratando de regulação da mídia. E no texto, Hoffmann, estamos falando da Gleisi Hoffmann, dirigente do PT, tem dito a interlocutores que é importante que a promessa de regulamentar a mídia seja apoiada pelos eleitores no pleito de 2022, para que o partido tenha força política para cumpri-la.
O partido segue dizendo que não se trata de censura, mas sim de regular o mercado de comunicação e o capítulo da Constituição que trata do tema, até hoje, sem uma regulamentação. Isso aí foi no dia 5 de setembro, mais uns dias se passaram, chegou o dia 10. Aí o PT dobrou a aposta com um artigo que a Gleisi Hoffmann publicou na Folha de São Paulo. Já começa pelo título, que é assim, inequívoco. Os meios de comunicação do Brasil devem ser regulamentados? Em caixa alta, sim. E aí no texto você percebe que ela está consciente do preço alto a ser pago com o capital político. Preço alto que custa mexer nesse vespeiro aí, que aliás ela chama de tabu. Mas que ok, parece que ela quer pagar pro texto. Reino Unido, França, Estados Unidos, Portugal, todos os países normalmente tomados como exemplos de democracia em economias de mercado regulamentam as concessões e até limitam a propriedade cruzada, que é o controle de jornais, rádio, TV, cabo e portais de internet pelo mesmo grupo. E aqui a gente chega no ponto mais crítico de um assunto que já é delicado por si só, a concentração. Esse sim é o grande problema. Pouquíssimas famílias detêm os meios de comunicação no Brasil hoje. O jogo está desequilibrado e quem está por cima quer manter as coisas como elas estão. Se não for para mexer nisso, não vale nem a pena tocar no assunto. Então o que eu acho? Sabe o que eu acho? Nós precisamos regulamentar os meios de comunicação. É importante que tenha mais programas regionais, é em programa que a televisão não seja... Eu às vezes fico nervoso porque o povo do Nordeste, o povo da Bahia, o povo do Amapá, o povo de Roraima, o povo do Amazonas é obrigado a ver o que nós, do São Paulo e do Rio, queremos que vocês vejam. Então é importante que a gente tenha mais regionalização para ter mais notícia do Estado, para ter mais cultura do Estado, para ter mais arte do Estado. Sabe, na televisão é tentar fazer isso mais plural. Não pode Nove Famílias ter todos os meios de comunicação. O cara que tem a Globo em São Paulo tem a Globo no Brasil inteiro. E o cara que tem o SBT tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a Bandeirantes... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso. E aqui você vai compreender como, lá atrás, foi feita a proposta de resolver o problema da concentração. A ideia seria a de dar incentivos para veículos pequenos, regionais, ajudando esses veículos pequenininhos a criar assim alguma musculatura para rivalizar com os grandes num futuro próximo. Isso por si só seria o suficiente para reequilibrar o jogo, mas sem mexer no que tem os grandes conglomerados de mídia. Quando eu cheguei na presidência, nós tínhamos, acho que 348 ou 438 meios de comunicação que recebia dinheiro do governo federal. Nós chegamos a 4 mil. É pouco. É pouco, porque regulamentar significa você também criar condições do o pequeno jornalzinho do interior, a pequena rádio do interior, receber o mínimo de auxílio, sabe, para funcionar. Então, quando você vê o projeto, eu vou pedir para o Franklin Martins te mandar o projeto. Ótimo. Porque ele coordenou uma conferência. O nosso projeto não foi uma coisa feita pelo Lula ou pelo Franklin. O nosso projeto ele foi uma conferência nacional. Nós tivemos conferências municipais, depois fizemos conferências estaduais, depois fizemos conferência nacional. Foram 3 mil pessoas que participaram. Muitas rádios importantes, a televisão Bandeirantes participou. Me parece que a Record participou, não quis participar a Globo, como sempre, ela não quer participar, ela não se mistura. Esse projeto, apesar dele ter sido concebido depois de muita discussão com muita gente, inclusive as empresas, ele não toca na questão central, que é a concentração do mercado e a propriedade cruzada de diferentes veículos de comunicação pelos mesmos grupos econômicos. De novo, se não for para tocar nessa questão, talvez nem valha a pena. É preciso coragem, principalmente agora que o debate já foi reaberto mesmo e o PT já está sendo acusado de promover censura tanto pelos adversários quanto pela mídia. O tom é esse aí, ó. Lula ameaça com censura disfarçada de regulamentação dos meios de comunicação. Qualquer editorial, qualquer artigo de opinião sobre esse assunto vai sempre para esse lado aí e já vai meter a palavra censura logo no título. E é por isso que eu vou me permitir compartilhar com você uma história pessoal, vai. Deixa eu te contar. Na minha cidade tem um cara lá, dono de banco, dono de empreiteira. Daí ele era dono da única rádio de notícias da cidade. Ele tinha concessão para operar essa rádio. Aí um dia esse cara, que também tinha uma emissora de TV, ele descolou uma segunda rádio de notícias. Então para pensar, só aí o cara é dono, na capital, de TV
e 2 rádios de notícias. Quando esse cara e os amigos dele tinham problemas na justiça, e tinham vários, aí esses veículos de comunicação fingiam que não estavam vendo nada. A gente era inclusive proibido de falar sobre determinados assuntos. É assim que a banda tocava, é assim que a coisa acontecia. Da mesma forma, muitas e muitas reportagens foram feitas para contemplar os interesses econômicos desse cara aí e da broderagem dele. Aí entro eu na história, né? Certa vez o genro desse cara, do dono da rádio, dono da TV, dono do banco, dono da empreiteira, certa vez o genro desse cara foi mencionado na Assembleia Legislativa. Porque uma vez, quando jovem, esse cara estava dirigindo alucinado pela cidade e aí atropelou e matou umas pessoas. Eu reportei isso, porque era o meu trabalho, reportar o que estava acontecendo na Assembleia Legislativa. Quase perdi o emprego, deu uma confusão desgraçada. E toda vez que alguma coisa assim acontecia, alguém aparecia lá para me lembrar o seguinte: olha, Álvaro, se você buscar briga aí com o dono da rádio, que é dono da empreiteira, que é dono do banco, você nunca mais vai achar um lugar para trabalhar nessa cidade, porque esse cara é amigo de todo mundo. Então, regulamentar a mídia significa evitar esse tipo de concentração. De novo, poucas famílias dominam os veículos, e aí a vida do jornalista fica muito, muito complicada. Então, regulamentar a mídia não tem nada a ver com censura, pelo contrário. Evitando esse tipo de concentração, o jornalista se torna mais livre. Mas para completar a minha história aqui, vai. Um dia, houve nessa rádio em que eu trabalhava um caso gravíssimo de assédio. O assediador era um comentarista que era amigo desse dono, banqueiro, empreiteiro, dono da coisa toda. Aí eles tentaram encobrir essa história, um negócio assim nojento. Aí deu para mim e para outros colegas. A gente pediu demissão, vazou, foi um escândalo. Vocês sabem quem noticiou isso na cidade em que o fato aconteceu? Ninguém. Ninguém. Porque todos eram amigos desse dono de rádio, de empreiteira, de banco, etc. Entendeu? Para consumir essa notícia, para saber dessas informações, você teria que buscar veículos de outras cidades. É assim que a coisa acontece. E é por tudo isso, é por ter essa vivência, que eu acho que é urgente regulamentar esse setor. Mas não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E eu sei que nesse exato momento tem um monte de jornalistas sofrendo o que eu sofri ao longo de uma década ou mais. Então não deixe a histeria da suposta censura impedir você de avaliar esse assunto com o cuidado que ele merece. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.